Amados, uma boa tarde para todos os ouvintes em nome de Jesus. Eu saudo a todos os evangelhos de todo o Brasil e de todo o mundo com a paz do Senhor Jesus. Para todos vocês, amados, que ainda não são evangelhos de todo o Brasil e de todo o mundo, eu profetizo em nome de Jesus, amado, que Jesus abra os olhos de todos vocês, para que a luz do evangelho resplandeça sobre vocês, amados, para que vocês não venham morrer sem a salvação. Amados, meu nome é Paulo Vieira Alves, eu sou evangélico há 16 anos, eu aceitei a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma, em novembro de 2003, lá na cidade de Campina Grande, na Paraíba, na Assembleia de Deus, ali do bairro do Alto Branco, em novembro de 2003. Em dezembro de 2003, amado, eu vim para o Rio de Janeiro, e há 16 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro como uma nova criatura em Cristo Jesus. Amados, nesses 16 anos de evangelho, só aqui na Central do Brasil, eu já evangelizei para mais de 1.200.000 almas para o reino de Deus. Porque, amado, eu entendi perfeitamente o propósito de Deus de ter enviado seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário para nos salvar da condenação eterna, como está escrito lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, amados, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, também lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está escrito que o Deus desse século, Satanás, veio para cegar o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre vocês. Se você também, amado, lê lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 3, versículo 3, quando Nicodemo vai até Jesus à noite, aí Jesus fala para ele: Nicodemo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Amados, o que é nascer de novo? É nascer da água e do Espírito. Se você ler lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus, antes de subir ao céu, amado, deu uma ordem aos seus apóstolos e disse para eles: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê no Evangelho e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Amado, aqui nessa mensagem Jesus foi bem radical. Aqui nessa mensagem Jesus não deixou nenhuma outra opção para você seguir qualquer outra doutrina no mundo que não seja o Evangelho de Jesus. Deu, amado? Também, se você ler lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 14, versículo 6, eu vou ler a partir do versículo 1, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 14, quando Jesus fala para os seus apóstolos, no versículo 6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas eu quero ler a partir do versículo 6, do versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conhecereis o caminho. Aí no versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Aí no versículo 6, Jesus responde para Tomé, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, amado, aqui nessa outra mensagem, Jesus também foi bem radical. Aqui Jesus não deixou nenhuma outra opção no mundo para você seguir qualquer outro caminho que não seja Jesus. Agora, amado, Deus te dá o livre-arbítrio. Quer seguir outros caminhos? Siga. Porque Deus te dá o livre-arbítrio. Então, amados, Jesus aqui nessas duas mensagens, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16,
Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê no evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui nessa mensagem eu já vejo o juízo de Deus para todos aqueles que não crêem no evangelho de Jesus, condenação. Aqui Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aqui Jesus também foi bem radical, Jesus aqui não deixou nenhuma outra opção para você seguir qualquer outro caminho no mundo que não seja Jesus. Agora, amado, Deus te dá o livre-arbítrio. Você quer seguir outros caminhos? Siga. Só que Jesus falou que há muitos caminhos para o homem, parece ser bom aos seus próprios olhos, mas o final dele é morte. Então, amado, não perca tempo, que o dia da manhã não pertence a gente, pertence a Deus, para que você não venha morrer sem a salvação, amado. Porque se você morrer sem crer no Evangelho de Jesus, sem ser batizado e sem receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, se você morrer crendo em religião, seguindo religião, crendo em santo, mais de escultura, seu nome não será escrito no livro da vida. E quando você morrer, que sua alma sai do seu corpo, vem os demônios e leva sua alma para o inferno. Agora, se você morrer crendo no Evangelho de Jesus, batizado nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados, e receber Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, e passar a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Aí sim, amado, quando você morrer, que sua alma sai do seu corpo, vem os anjos de Deus e leva sua alma para o paraíso. Quem vai para o paraíso, amado, já está salvo e vai fazer parte da primeira ressurreição. Agora, quem for para o inferno, amado, purgatório, inferno, seus nomes não vão estar escritos no livro da vida e não vão ser salvos. Porque os que vão para o inferno, purgatório, vão ressuscitar também, porque lá no profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, está escrito que naquele grande dia se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e salvará todo aquele que se achar escrito no livro da vida. No Apocalipse 20, versículo 15, está escrito que todo aquele que não for achado escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então aqui no profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, está escrito aqui, ó: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação no mundo, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida, que é o livro do Cordeiro de Deus. Aí no versículo 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, amado, todos vão ressuscitar, todos. Vai haver a primeira ressurreição e vai haver a segunda ressurreição. Quem vai fazer parte da primeira ressurreição? Apocalipse 20, versículo 6, está escrito que bem-aventurado e santo é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aí Apocalipse 20, versículo 5, está escrito que os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Quem são os outros mortos que não reviveram? São todos aqueles que morreram sem crer no Evangelho de Jesus, sem ser batizado, que morreram crendo em outros deuses, crendo em imagem de escultura, crendo em santo, crendo em reencarnação, crendo em Allan Kardec, Chico Xavier, crendo em Buda, crendo em outros deuses aí que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, som nenhum da sua garganta. Então, amado, essas pessoas que ficam seguindo religião e crendo em santo e imagem de escultura, essas pessoas, se morrerem nessas doutrinas, os seus nomes não serão escritos no livro da vida. E quando morrerem, que sua alma sai do seu corpo, vem os demônios e leva sua alma para o inferno. Purgatório e inferno é a mesma coisa. E quem está no inferno e purgatório não vão ser salvos. Não vão ser salvos. Vai ser a juízo final, na segunda ressurreição vão ressuscitar e vão ser a juízo. Aí no juízo final, Apocalipse 20, versículo 11, está escrito que vai ser aberto os livros. O livro das obras e o livro do Cordeiro de Deus, que é o livro da vida, Jesus. Aí no Apocalipse 20, versículo 13, está escrito que o mar dará conta dos seus mortos, a morte e o inferno dará conta dos seus mortos.
Aí no versículo 14 de Apocalipse 20 está escrito que a morte e o inferno foram julgados e lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Onde vai estar a besta e o falso profeta. Apocalipse 19, versículo 20, está escrito que Jesus lançou a besta e o falso profeta vivos dentro do lago de fogo e enxofre, juntamente com a besta e o falso profeta. E Apocalipse 20, versículo 15, está escrito que todo aquele que não for achado escrito no livro da vida também vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, amado, para que seu nome seja escrito no livro da vida, é necessário que você creia no Evangelho de Jesus, seja batizado nas águas para arrependimento dos seus pecados, para que seu nome seja escrito no livro da vida e receba Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Amado, esse mês eu tive um sonho que eu estava pregando sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9. Versículo 9. Eu vou ler aqui Atos dos Apóstolos a partir do versículo Paulo em Corinto e em Efésios, volta para Jerusalém. Eu vou ler aqui o capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, fala sobre o apóstolo Paulo, e eu sonhei pregando sobre o versículo 9. Eu vou chegar no versículo 9. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Aquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou com eles. Versículo 3. Como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Versículo 4. Todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Versículo 5. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Versículo 6. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes, o apóstolo Paulo sacudiu as vestes e disse-lhe: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo. Deste agora parte para os gentis. Quem são os gentis? São nós. Deu? Aí versículo 7. E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus, cuja casa estava junto da sinagoga. Versículo 8. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Você vê aqui, batizado no versículo 8, foram batizados. Quer dizer, lá no Evangelho de Jesus, capítulo 16, versículo 11 e 12, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus decide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê no Evangelho e for batizado será salvo. Quer dizer, aqui eles aceitaram Jesus e foram batizados. Versículo 9, o qual eu sonhei. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales. Versículo 10. Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Versículo 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, amado, o que eu quero falar para todos vocês? Qual o método que Deus escolheu para salvar as almas? Através do Evangelho. Então, amado, aqui Jesus fala para Paulo: Paulo, não cala tua boca, fala, porque eu tenho muita gente nessa cidade, eu tenho muito povo meu nessa cidade, para ouvir o Evangelho. Então, amado, o método que Deus escolheu para salvar as pessoas foi através do Evangelho. Se você crer no Evangelho, será salvo. Se você não crer, será condenado. Então, amado, aqui, Jesus aqui foi bem claro para o apóstolo Paulo: prega, não cales tua boca, fala, porque eu tenho muito povo meu nessa cidade. Amado, nem todo mundo vai dar crédito ao Evangelho de Jesus, mas aqueles que der crédito será salvo, e quem não der crédito será condenado, amado. Então, Jesus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, porque ele sabe quem vai crer no Evangelho e quem não vai crer, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, desde o princípio do mundo, lá no profeta Daniel está escrito o quê? Que naquele grande dia levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, salvará todos aqueles que estiver escrito no livro da vida.
Quem são os que vão estar escritos no livro da vida? Todos aqueles que creram no Evangelho de Jesus. Eu vou terminar esse vídeo aqui, amém, amados?